o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Feche os teus olhos nessa noite, querido. Hoje nós viemos adorar o Senhor, amém? Aleluia. A nossa adoração a Deus começa a partir do momento em que nós acordamos e respiramos. A nossa vida precisa ser um culto de adoração, amém? O ano já está acabando, mas eu acredito aqui que todos temos motivos para adorar e agradecer a Ele. Mesmo em meio a muitas dificuldades, a muitas dores, nós temos muito mais motivos para adorar e agradecer a Ele, amém? Então vamos cantar a Ele, Senhor. Eu consagro-te a minha vida. Eu vou te dar todos os dias a minha adoração. Cante a Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos transborda o meu coração. Diga isso a Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu. Levanta suas mãos e diga: eu te louvarei a tua justiça, Senhor, pois tu és justo, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Levanta suas mãos e diga: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, por tuas mãos, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, Senhor. A ti, ó Deus, toda a honra, todo o louvor. Toda a terra celebra ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Eu não sei qual foi a dificuldade que você passou durante esse ano. Eu não sei qual foi a sua dor, mas Ele é o Deus Criador, amém? Então levanta suas mãos nessa noite e adore a Ele, independente das circunstâncias, independente da dor que você esteja passando, independente das tristezas, das angústias, das tribulações, das adversidades. Levanta suas mãos e adore a Ele, porque Ele é o Deus Criador. Ele é o teu Criador. Ele é
é o Criador do mundo. Ele é digno de toda honra, de toda adoração. Aleluia. Criador. Dele. Eu não vou ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A igreja, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a a Ti, Senhor Jesus, a Ti, Rei dos Reis, nós consagramos e dedicamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Em Teus braços, ó Pai, em Teus braços, Senhor, nós encontramos descanso em Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, consola cada coração aqui que entrou aqui angustiado, Pai. Cada coração que entrou aqui deprimido, com vontade de desistir, ó Deus. Vem com a Tua força, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos ajuda, Senhor, no momento de fraqueza. Na Tua palavra diz, Pai, que o Teu poder é aperfeiçoado quando nós estamos fracos. Faça a Tua oração a Ele nessa noite, querido. Eu não sei o que você está passando, mas você tem o Espírito Consolador de Deus e Ele está aqui, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Seu amor é perfeito, o Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Acredite nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Cante isso. Se eu passar, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei, Senhor, eu sei, Senhor. Diga isso. Me guarda em Teus braços, é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é incomparável. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Levanta as suas mãos e diga isso. Diga isso pra Ele. E se eu passar pelo vale, Eu encontrarei força em Ti, Senhor. acharei conforto em Teu amor. Porque eu sei. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, fala pra Ele. Entrega a tua adoração nessa noite. Agradece a Ele pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. É tudo da graça. Oh, Senhor, receba a nossa adoração nessa noite, Deus. É tudo para Ti, por causa de Ti, todas as coisas. Aleluia. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Suas mãos. Diga isso, eu recaio. Recaio em Tua graça. Você está amparado pela graça do Senhor. Você não está sozinho. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, dos séculos. Então diga isso a Ele: Senhor, eu conto contigo. Recaio de novo em Tuas E se eu passar? mãos. E se eu passar pelo vale, Eu acharei em Ti, Deus. acharei conforto Eu achei em encontro Teu contigo, Deus. amor. Pois eu sei. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 A igreja. Em Teus braços é o meu. Em Teus braços em Teus braços, Senhor. Em Teus braços é o meu. Só em Teus braços, Em Senhor. Teus braços é o meu. Em Ti encontramos descanso, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Existe um trono colocado no mais
mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Declare isso. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse. Declare: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que amor. É o amor dele por mim e por você, amados. Creia nisso. Diga: existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Mais uma vez, diga: e a minha vida. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e o sorriso ele me disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido.
Declare o fogo nunca dorme. Deus nunca morre, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Deus nunca morre, nunca é vencido. E eu posso clamar, eu acredito. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Estás comigo, posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Diga assim: quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus. Jesus, Jesus, um presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Declara, igreja, posso nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Nessa atmosfera, Pai, onde a Tua presença se encontra, queremos pedir que Tu venha nos libertar de nós mesmos. Queremos confessar a Ti, Senhor, que somente quando estamos em Tua presença, o nosso ser é transformado, o nosso ser é libertado. Você pode fazer essa oração comigo hoje? Aleluia. Declara assim comigo: não entendo. Faz comigo, bem forte. Não entendo.
não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Canta, igreja, bem forte. Pois tu vem. Vai, igreja, bem forte, igreja. Oh, declare isso de todo o teu coração. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Só aqueles que creem, bem forte. Eu sei, Senhor, e no tocante ao interior tenho prazer na sua lei. Explode esse lugar. Tu és o meu amar. Canta, igreja. Oh, aleluia. Queremos ser a tua casa, Senhor. Ah, eu creio. Nós vamos vencer o pecado. Oh, aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Enche o povo, Deus. Sem que não haja mais espaço. Mas nós estamos diante de ti. Oh, nós somos teus amados. Oh, aleluia. Encha-nos, Senhor. Enche esse lugar, enche essa igreja. Oh, venha sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Vamos declarar, pois o bem. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Verdade, Pai. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, Pai. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou na tua presença, o meu viver. Vai, igreja, agora. Então liberta-me, vai, igreja. Então liberta-me de mim. Canta, igreja, bem forte. Oh, aleluia. Pai, o seu povo te clama nessa noite. Oh, nós declaramos que se
Espírito sobre a carne. Mais forte para o inferno ouvir. Declare que reina. Reina o Espírito sobre a carne. Oh, te louvamos, Deus. Te glorificamos, porque sabemos que sempre reinará o Espírito sobre a carne. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Oh, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Uma noite grandiosa dessa, na qual estamos na casa do Pai, adorando e bendizendo o nome dele, amém? Quem vai dar um anúncio agora? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos lá, vou começar pela cantina, porque eu sempre esqueço, não tem jeito. Hoje tem salgado com refrigerante por R$5. Tinha bolo da Neia, mas o pessoal que soube antes chegou e já comeu tudo, então acabou, tá bom, gente? Mas só eu tenho que falar, porque esse bolo aí não tem jeito, né? A gente tem que comentar sobre ele. Pessoal, deixa eu falar aqui rapidamente sobre a ceia do Natal. A gente tem pouco anúncio agora em dezembro, então vou começar pela ceia. A Thaís também vai me ajudar aqui um pouquinho, falando sobre a lista do que a gente ainda está precisando, tá? Nós temos, na verdade, uma outra lista também, né? Como o pastor tem falado, ele quer fazer uma ceia para as pessoas que nós vamos convidar. O que a gente precisa também, a Viviane hoje do Marcelo está lá embaixo cadastrando as famílias que vocês querem trazer, que vocês conhecem, que precisam de uma ajuda com uma cesta básica, que precisam passar aqui uma tarde para a noite com a gente, ceando, comemorando o Natal, participando do nosso culto. Então, hoje, assim que terminar o culto, procurem a Viviane lá embaixo, dê o nome de uma família que vocês querem trazer para levar essa cesta para casa e para ceiar aqui com a gente, para participar do nosso Natal. A Thaís vai passar informações aqui do que a gente ainda precisa, porque eu tenho certeza que daqui a pouco não vai dar para colocar alimentos ali em cima. Em nome de Jesus, a gente vai ajudar muita gente nesse Natal. Amém? Boa noite, igreja. Então, hoje pela manhã nós fizemos a contagem, né, do que nós estávamos precisando para montar as 50 cestas. E estava faltando bastante coisa, mas graças a Deus, pela manhã mesmo já conseguimos bastante coisas. Hoje, antes de começar o culto também. E agora nós estamos precisando de 24 garrafas de óleo. Se alguém aqui puder ajudar com alguma garrafa de óleo, é só levantar a mão. A gente vai dando baixa. Quantas, irmão? 1, 2, 3. Calma aí, é 4, né? Com a dele também, 4. Lá atrás. Estava faltando 24. Vamos fechar esse óleo aí, gente. Ele está vendo aquele lado ali. Está anotando só a unidade, né? Estavam faltando 24. 16. Pro lado de cá agora? Fechou em 19 aqui. Fechou 24? Fechou. Glória a Deus, gente. Agora vamos para o
café. Nós estamos precisando muito de café, aquele pacote de meio quilo. Nós estamos precisando de 46. Alguém desse lado aqui pode dar café? Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Café tá caro, né? A Viviane lá, 2. Meu Deus. Esse meio aqui, gente. Vamos vir para o meio aqui também. Dez. Glória a Deus. Já tinha 15. Quer que eu anote? Fechamos em quantos? 25 pacote? Doze? Hã? Quantos, Giovanni? 18, 30. 19. Então, estávamos precisando de quantos de café? 48. Faltam 17 ainda. Nós precisamos também de 43 quilos de farinha de mesa e 48 pacotes de biscoito. Que nós estamos contando de botar 5 quilos de arroz. Então, nós estamos precisando ainda de 48 pacotes de biscoito. Fechou o óleo? Fechou o café? Não, né? Só o óleo. Fechou? Faltam 17 ainda. Lembrando, e nós vamos deixar aqui uma plaquinha com o que falta, se você no final do culto sentir a vontade de vir aqui olhar, tá? E lembrando que o pastor pediu para avisar, nós vamos estar recolhendo esses alimentos até terça-feira agora, tá? Porque na quarta-feira nós vamos estar aqui montando as cestas, tá? Então, até terça-feira, para trazer os alimentos, que na quarta nós vamos estar montando as cestas. Vamos ter até mais, em nome de Jesus, né, gente? Obrigada, tá bom, Jana? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, agora tem outra listinha, que é a listinha para a gente ceiar, né? A Marcinha está com essa lista, está com a Val agora essa lista. Então, ali tem uma listinha do que a gente tem que trazer. Arroz, farofa, sobrecoxa, uma saladinha de bacalhau, uma rabanada, enfim. No final do culto também procurar a Val, tá? Para a gente trazer, gente, eu tenho certeza que vai ser bênção. Não esqueçam também de passar lá na Viviane no final do culto e dar o nome da família, de alguma pessoa da família que vocês querem trazer para receber esse carinho da nossa igreja, amém? Tenho certeza que vai ser um culto sensacional, não tenho dúvidas disso. Encontro de casais, glória a Deus, agora é só 2024. 2023 fechamos. Tá, pode ser que ainda surja alguma vaga, mas por enquanto, gente, acabou. Vamos aos nossos cultos semanais. Terça-feira, culto da família às 19h30. Quarta, o Bom Dia Espírito Santo às 8h. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Domingo, 7h30, nós temos oração. 8h30, nós temos a EBD e a EBD dos juniores. Gente, a EBD dos juniores está um sucesso. Tragam seus filhos. Hoje foi tão lindo que nós vimos lá, porque a gente pede as crianças para orar. E o que eu acho mais bacana é que vem crianças daqui da localidade que os pais não são evangélicos. E a oração de um deles me encantou, porque parecia a oração de uma das nossas crianças que a gente ensina. E eu achei lindo ele falando, Deus, proteja nossos pais, para não bater na gente, para vir na igreja com a gente. Gente, isso é importante demais, porque eles não têm noção, eles vêm. Eu achei lindinho que eles chegaram aqui às 8h35, chegaram um pouquinho atrasados, mas vieram. E a oração deles é linda, porque o que eles querem é não só eles virem, é trazer os pais, trazer a família. E a gente tem a oportunidade de trazer os nossos filhos. Então, traga os nossos filhos até para poder incentivar
a eles estarem cada vez mais aqui na igreja e saber que através deles, a família deles serão salva também. Amém? Então a gente conta com vocês. Às 10 a gente tem o nosso culto matinal e às 18 culto de louvor e adoração. Outra coisa importante também é que na semana de 26 a 31 a gente tem uma maratona de cultos aqui na igreja. O Bruno vai falar um pouquinho, né? Pode falar? Então, os cultos serão de segunda a sábado. Sábado é a nossa virada, tá? Ainda vamos confirmar se vai ter culto no domingo de manhã e domingo à noite. Provavelmente, conhecendo o nosso pastor, primeiro à noite vai ter culto, né? Talvez de manhã não, mas à noite ele não vai deixar passar. Então, venham, gente, de segunda a sábado, participem da virada, participem de todos os cultos. Nós vamos ter pregadores aqui de fora também, e vai ser uma bênção essa semana, tá? É para a gente virar 2023, assim, totalmente com Jesus do nosso lado e as nossas famílias revestidas do poder do Senhor, tá bom? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja, amém? Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja da família, né? Onde começa lá dos pequeninos lá, com a EBD, a qual o diácono Rogério sentiu no coração e colocou a missão na mão de alguns irmãos, e graças a Deus eles estão fazendo com excelência, como aqui hoje pela manhã também com o diácono Giovanni, tem sido de excelência. Aqueles que têm a oportunidade de vir, venham aprender um pouco mais da palavra, que isso só engrandece a nossa vida para que a gente possa falar do amor de Deus lá fora. Amém? Antes de eu estar falando aqui sobre o ano da celebração do papel, eu vou anunciar aqui os visitantes que tem aqui na nossa igreja. Adão Ferreira. Quem é, por favor? Pode se colocar de pé, meu amado, por gentileza? Praticamente aqui é uma família, né? Neide Ferreira. E Vitor. É isso, não? E Vitor Ferreira. Estão da Primeira Igreja Evangélica Congregacional Vila dos Teles. Gente, quem estiver perto aí, ó, aperta a mão deles, fala que sejam bem-vindos. Também tem outras famílias aqui, ó, José, Antônio e Olga. De onde eles estão, por gentileza? Sente-se em casa, tá, meus amados? São da Assembleia de Deus também. Vocês estão na Igreja de Nova Vida, em Vila Rosali, ligado ao Ministério do Conselho do Bispo do Brasil, que o nosso presidente é o Miguel Inculto, e o nosso presidente daqui, nosso pastor Ney Teodoro, na qual vocês viram que eles estavam aqui ministrando louvor, e nesse momento ele não se encontra, porque ele está lá em São Mateus, na nossa outra igreja, ministrando a Santa Ceia, que lá sempre é o segundo domingo, não é isso? De cada mês. Ele faz aqui no primeiro e lá no segundo, para poder também estar dando uma palavra de engrandecimento e de fortalecimento na igreja de São Mateus. E aqui, vocês a qual estão aqui, gostaria que a igreja agora faz o que sempre o pastor pede para fazer, aplaudir Jesus pela vida dos visitantes. Tá bom? Sejam bem-vindos. Tem os nossos aniversariantes do mês, que é o nosso amigo Natan e o Efraim. Cadê o Efraim? Está lá embaixo? Está na sala, na salinha? Ah, então tá bom. Diácono Felipe, por favor, aqui pelo 18, gente, ó, maior idade agora. Fez um churrascão lá maravilhoso. Amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do Natan. Te pedindo, Senhor, que a cada dia o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando, Pai, o teu filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, firmando os passos deles, ó Pai, no teu caminho, para que a cada dia ele possa crescer, fazendo a tua vontade e buscando a tua presença, Senhor. Pai, muito obrigado, nós se alegramos junto com ele, Pai, por mais um ano de vida, Senhor. E nós se alegramos muito mais, é porque ele está na tua presença, Senhor. Cuida dele, Senhor. Cuida, Pai, de tudo aquilo que ele tem colocado diante de ti, Senhor. E que a tua bênção, ela seja completa na vida do Natan. É a oração que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, nosso pastor pediu para estar falando sobre uma oferta especial, que é o ano da celebração, como por costume.
vez, trazendo algo de Deus para nossas vidas. Gostaria que a igreja se colocasse de pé para receber o nosso amigo Gustavo. Podemos aplaudir Jesus pela vida dele? Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Prazer, tá bom? Uma alegria muito grande estar retornando a esta casa, tá bom? Deus abençoe a todos, em especial ao pastor Ney, pastor desta casa. Para mim é uma honra sempre estar aqui, tá bom? Eu falo do pastor assistente a todos os membros dessa casa, todo o corpo de obreiros, tá bom? Deus abençoe a todos poderosamente, tá? Vamos ler, gente. Eu tenho uma mensagem. Eu estava, quando o pastor Ney me mandou mensagem, fazendo um convite, e eu perguntei ao Espírito que pregar nessa noite, e Deus me direcionou a esse texto, Êxodo capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. É um texto muito conhecido. Confesso que é a primeira vez que eu prego sobre ele. E Deus virou uma chave na minha vida quando eu li esse texto. E algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com todos que estão aqui essa noite. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo do número 13. Vamos ler alguns versículos apenas, para nós darmos sequência ao que Deus tem para nós aqui. Se achou, diga amém. Versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não temas, estás quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que viste hoje, nunca mais tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara ou o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, os seus carros e os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, seus carros e seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs-se atrás deles. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 25. E tirou-lhe as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face do Deus de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar os seus cavalos e cavaleiros, e o Senhor é a minha força, e o meu cântico,
e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. E você senta glorificando ao Senhor. Queridos, eu tenho por fé, e acredito piamente da maioria dos que estão conosco, já ouviram algo acerca desse texto, aonde o povo passa diante do Mar Vermelho. Você está aí comigo? Você sabe que essa chamada que Moisés está tendo é uma chamada muito árdua. E você sabe melhor do que eu que Moisés, ele foi um camarada que de fato foi tratado por Deus, né? E eu queria que você guardasse isso na tábua do seu coração. Por mais que você não lembre da mensagem por completo, mas eu queria que você gravasse essa simples frase: nunca mais. Nunca mais. Se você for parar para analisar a história de Moisés, foi um camarada que de fato Deus escolheu para uma chamada. E eu aprendo muito com Moisés que por mais que eu tenha projeto, que eu tenha planos, que eu tenha ofícios muito importantes, todas as vezes que Deus anula o meu projeto, o meu plano, isso significa que o projeto dele é maior do que o meu. O que está acontecendo aqui é algo que Deus está anulando a vida de Moisés para implantar o propósito dentro da vida dele. Gustavo, eu estou vivendo uma fase e eu estou sentindo que Deus vai fazer algo terrível na minha vida. Tenho o privilégio. Se você está sentindo isso no seu coração, é porque Deus está fazendo arder o propósito dele na sua vida. Gustavo, quem foi Moisés? Moisés foi um camarada que de fato Deus retirou o seu eu e implantou a sua própria glória. E guarde isso, Deus nunca vai precisar de alguém forte. Como assim, Gustavo? Se nós pararmos para analisar o Antigo e o Novo Testamento, todas as pessoas que Deus chamou para fazer parte tanto do seu ministério, dos discípulos entre os 12, e tantos profetas do Antigo Testamento, Deus nunca precisou chamar alguém que tinha uma autocapacidade. Até porque você precisa entender que o seu dom, o seu talento, por mais que foi Deus que lhe emprestou e não te deu, simplesmente lhe emprestou. Por mais louvor que você cante, que seja extraordinário, por mais pregação que você pregue e o fogo de Deus desça, você precisa entender que Deus não conta simplesmente com os que são fortes. Deus conta com quem é disponível. Porque tem gente que é forte, mas não tem disponibilidade para o reino. Eu confesso para vocês, eu sou um pouco novo no Evangelho. Estou caminhando para os 17 anos na presença para a glória de Deus. Algumas águas, não vou dizer muitas águas, algumas águas passaram um pouquinho debaixo dessa ponte. Eu já vi gente talentosa que eu disse: rapaz, esse camarada vai longe. Já teve gente do grupo jovem comigo que se batizou. Eu me lembro que quando eu me batizei tinha 30. Passou aquele vento na juventude. De 30 ficou 5. De 5 ficou 3. De 3 ficou 2. Eu e mais um. O restante está tudo desviado. Pessoas que eu olhava e falava assim: caramba, esse camarada vai longe demais. O Brasil espera por fulano. O Brasil espera pelo ciclano. E eu sentado na juventude falando: Senhor, de fato, esse camarada foi o Senhor que levantou. Pessoas que tinham dons, talentos, mas não tinham total disponibilidade para o reino. E já diz o apóstolo Paulo dizendo em uma das suas cartas, dizendo: sede firmes e constantes.
Deus não conta com quem retrocede, Deus conta com quem avança. E eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado, fique tranquilo, como eu costumo dizer, que é igual carro álcool, demora a esquentar, já já eu vou me soltar. Mas eu queria que você virasse para esse crente bonito e cheiroso que está do seu lado e fala, nesta noite, foi bonito, mas foi fraco. Se eu fosse você, eu falava com mais ânimo. Fala, nesta noite, Deus lhe trouxe aqui para te fazer entender que Ele não conta com os fortes, Ele conta com os disponíveis para o reino. Moisés é levantado por Deus, está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, que nem é dele. É um preparo, um forjar que Deus está fazendo com Moisés. Deus vai dizer que Moisés está com 40 anos, está sendo forjado no deserto, por detrás do deserto. E Gustavo, quando que começa o ministério de Moisés? Com 80 anos de bengala. Imagina, pensa. Camarada com 80 anos liderando um povo no deserto. Deus vai dizer que tem uma guerra muito grande, que Deus precisava tirar o povo do Egito. Percebe? Que o povo está agarrado com as coisas do Egito, porque o Egito é um lugar que tem diversas facilidades. O povo era próspero, tinha diversas comidas, era farto. Só que Deus está vendo que o povo está muito preso no Egito. Então o que Deus tem que fazer, Gustavo? Deus levanta Moisés, envia a praga no Egito para poder tirar o povo. Só que tem um porém. O povo sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro do povo. Então percebe que para tirar o povo do Egito, Deus envia as 10 pragas. Mas para tirar o Egito de dentro do povo, Deus envia a lei. Percebe que para tirar o povo do Egito, Deus envia as pragas. Mas para tirar o que está entranhado dentro do coração do povo, Deus tem que enviar os mandamentos. Então, calma aí, Gustavo, você está querendo dizer o quê? Que Deus tem facilidade de tirar o povo do Egito? Tem. É difícil quando o Egito está dentro do povo. Só que tem um porém, gente. Deus primeiro trata do líder, Deus primeiro trata do povo, para depois tratar do líder. Quando Deus trata do líder, aí entra Moisés. Entra na sua liderança. 80 anos de bengala no deserto guiando o povo. Só que tem um porém. Tem um camarada que está irado vendo o povo crescer e não consegue matar o povo. Quem é, Gustavo? É Faraó. Gustavo, quem é Faraó no Antigo Testamento? Faraó era um camarada que não só simplesmente tinha poder, mas tinha força e autoridade. Faraó tinha grandes exércitos, grandes cavalos, grandes soldados, cavaleiros, totalmente preparados, não só simplesmente para perseguir o povo, mas passar por cima do povo. E Gustavo, aonde que Deus vai colocar o povo? Dentro do deserto. Mas calma aí, Gustavo. Você está dizendo para mim que Faraó está perseguindo o povo, Faraó está com seus cavalos, com seus cavaleiros, com seus soldados, com seus melhores armamentos. E por que Deus vai permitir que o povo entre no deserto? É simples. Para entender que o povo estava acostumado a viver no Egito e ter as melhores circunstâncias, percorrer os melhores lugares e encontrar socorro. O povo dependia muito da terra. Então o que Deus vai fazer? Vai tirar o povo do Egito, da bonança, vai botar o povo dentro do deserto para dizer que a partir de hoje em diante vocês vão depender de mim, não mais do Egito. Gustavo, qual é a primeira palavra que você tem para dizer para mim essa noite? Com toda a luta, com toda a escassez, com toda a dificuldade, com toda a pressão, não permita que os desertos da vida parem a caminhada que você tem com Deus. Eu tenho uma palavra profética para liberar para alguém que trouxe mão para levantar e boca para dar glória. A palavra que eu tenho essa noite é: não permita que as crises que Deus lhe colocar venha paralisar o seu movimento.
Gustavo, eu estou vivendo o pior caos da minha vida. Se movimente. Gustavo, eu estou vivendo a pior fase financeira da minha vida. Se movimente. Gustavo, a minha casa está vivendo um caos. Se movimente. Gustavo, meu casamento está ao ponto de parar. Se movimente. Gustavo, meus filhos estão todos desviados. Se movimente. Deus não conta com quem retrocede. Deus conta com quem avança. E eu estou profetizando para alguém que entrou por essas portas. Eu sei que o diabo está batendo com força. Eu sei que o vento está soprando com força. Mas a maior revolta do diabo não é aqueles que ficam parados. A maior revolta do diabo é com aqueles que mesmo na crise conseguem levantar as mãos e glorificar a Deus que pode todas as coisas. Eu queria que você segurasse na mão desse crente que está do seu lado, por gentileza. Eu queria que você catasse a mão desse crente com toda a autoridade e com toda a força, que já esquentou aqui, eu já vou me soltar. Eu queria que você falasse com o ânimo, fala, está na hora de você avançar. Isso, mas profetiza com mais força, fala, está na hora de você avançar. Fala, só depende de você, meu filho. Ou você fica parado e permite que essa crise engula a sua vida, ou você bata no peito dizendo, está doendo, mas eu não vou parar, não vou retroceder, porque o meu avanço é em Cristo. O texto diz, oh meu Deus, eu vou me soltar. O texto diz, meu amigo Bruno, eu posso me soltar, profeta? Posso? Show de bola. O texto diz que Deus vai pegar o povo e vai colocar dentro do deserto. Versículos anteriores, depois você lê em casa. O texto vai dizer que o próprio Deus vai permitir que Faraó persiga o povo. Quem está motivando Faraó a perseguir o povo não é Bolsonaro. Não é o pastor Ney. Quem está motivando Faraó a seguir o povo é o próprio Deus. E Gustavo, o que o povo tem nas suas mãos? Não tem nada. O que Moisés tem na mão, Gustavo? Apenas um cajado. E piora a situação, ainda é gago. Perceba muito bem que Faraó tem todas as tuas táticas de guerrilha, de guerra. Mas Moisés não sabe o que é guerra, porque Moisés está enfrentando uma das suas primeiras batalhas. Mas calma aí, Gustavo, Deus não preparou Moisés? Preparou para ser líder. Só que Moisés está vivenciando uma guerra que ele nunca vivenciou. Aí eu imagino Moisés dizendo, para que eu fui parar no deserto? Então para que eu fui aceitar a vocação e o chamado? Só que quem levantou Moisés foi Deus. O texto vai dizer que a jornada é muito longa. E aonde que o povo está indo, Gustavo? Para a terra prometida. Perceba que o cenário que eles estão vivendo é caótico. O cenário que eles estão vivendo é totalmente de turbulência. Porque o povo está sendo perseguido, mas o povo tem um destino. Cabe ao povo ou olhar para trás e focar em Faraó, ou então focar naquilo que Deus disse, terra prometida. Então calma aí, Gustavo. Você está dizendo que depende mais de mim do que de Deus? É claro. Ou você fica paralisado e olhando à sua volta e dizendo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que vai ser o meu final do ano? Ou então você simplesmente cai a sua ficha dizendo, opa, eu tenho uma promessa. E deixa eu te dizer uma coisa, tem alguém que recebe palavra profética aqui? Tem. Ou você foca naquilo que Deus disse, ou você permite que as vozes estranhas te paralisem no meio desse deserto. O povo tem um foco. Meu amigo Bruno, o povo tem um destino, terra prometida. Vamos lá? Você está com a Bíblia aberta aí? Lê comigo então.
Versículo do número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Olha o que o texto vai dizer. Eu queria que você grifasse isso, ou que você pegasse uma caneta e sublinhasse isso. Gustavo, eu não tenho uma caneta, pede emprestado. Olha o que o texto diz, parte B. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarás a ver. Gustavo, o que está acontecendo aqui? Gente, é uma batalha constante. Ao ponto de Deus abrir a boca dizendo: esses egípcios que estão atormentando a vida de vocês, nunca mais tornarás a ver. Gustavo, o que Deus está dizendo aqui para o povo? É simples. Aquilo que está te atormentando, eu estou dando um basta hoje. Gustavo, você está querendo dizer o que para mim? Que minha vida agora vai ser só vitória? Claro que não. Minha vida agora vai ser só bonança? Claro que não. Vamos lá. Ainda tem Eteu, Amorreu, Jebuseu, Filisteu, mas egípcio, nunca mais. Você recebe palavra profética hoje? Gente, eu estou com vontade de pregar aqui hoje, vocês não têm noção. Qual é a palavra que você tem para nós hoje? É simples. Hoje Deus está dando um basta. Pastor Bruno, pode vir outras guerras, pode vir em outras crises, minha pastora, pode vir outras situações, mas os egípcios que estão atormentando a vida de vocês, nunca mais tornarás a ver. Gustavo, o que Deus está dizendo aqui? É Deus dizendo: hoje eu estou dando um basta nessa guerra que está acabando com a tua casa. Hoje eu estou dando um basta nessa crise financeira que está tirando o teu sono. Hoje eu estou tirando essa enfermidade que está acabando com a tua vida. Alguém recebe palavra profética aqui, meu filho? Levante uma das suas mãos que eu vou profetizar. Se prepare. Você viveu o pior ano de 2022, mas no final desse ano, para a virada de 2023, Deus vai dar um basta nessa guerra e tu vai cantar o hino da vitória. Nunca mais. Vamos lá, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, fique comigo. Segundo, não perca a energia nessa rota. Você tem um foco, você tem um destino e você tem uma promessa. Se você gastar a sua energia com coisa que não tem que gastar, você não vai ter pique para poder chegar onde Deus falou que você ia chegar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você já está numa guerra muito grande. Para de entrar em guerras desnecessárias. Guerras que tiram teu sono. Você já tem um foco. Você já tem um destino. E você está no deserto. Para que ficar entrando em guerras desnecessárias? Gustavo, você está querendo dizer o quê? Que eu não tenho que ajudar fulano? Ajude. Faça a obra. Mas tem guerras desnecessária que você está entrando, que está acabando com a tua paz. Pare e pense, qual o benefício que vai me trazer? Qual o crescimento que vai me gerar? Vamos lá? Me prova na Bíblia, Gustavo, que eu tenho que selecionar as guerras que eu tenho que entrar. Davi já enfrentava urso, leão, para poder cuidar das ovelhas malhadas do seu pai no deserto, por detrás do deserto. Por que Davi entra para poder derrotar Golias? Porque Davi vai receber uma proposta. E qual é a proposta? Saul vai dizer assim: eu vou te dar mulheres. Mulher por mulher já tem. Ouro por ouro eu também já tenho. Então calma aí, qual é o benefício? Eu vou isentar toda a sua casa. Aí Davi pensa: opa, então calma aí. Se vai trazer benefício para minha casa, então eu entro. Se não for trazer, eu saio. Então você precisa ter discernimento. De você ficar: ah não, porque fulano entrou numa guerra, eu vou entrar junto. Então entra. Você já tem as suas guerras, vai ficar entrando em guerras desnecessárias? Aí quando você tiver força para poder guerrear as suas guerras, tu não vai ter mais. Porque gastou as suas energias com guerras desnecessárias. Aí o texto diz, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Por que Deus vai virar para Moisés e vai dizer isso? Porque Moisés vai enganar Deus dizendo: Senhor,
Você tirou a gente do Egito. O povo do Egito, o povo está murmurando. O faraó está vindo atrás. E a palavra de Moisés para Deus é uma coisa que está dizendo: Senhor, o Senhor tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto. Olha a vergonha que a gente vai passar. Aí a palavra de Deus para Moisés é: Moisés, diga ao povo que marche. O que Deus quer que Moisés faça? Moisés, se você ficar parado, é fácil do alvo ser atingido. Então quem está em movimento? Eu estava conversando com um amigo meu, Bruno, esses dias. Ele é da Polícia Militar. E ele falou que um dos treinamentos que ele teve, assim que ele estava em preparação, ele disse para mim, disse: Gustavo, o treinamento é fantástico. Eu não sei quem aqui é da Polícia Militar, precisa levantar a mão não, mas vou concordar com a minha fala. Que um dos treinamentos deles, o camarada que está fazendo o treinamento, o líder lá, o sargento, o coronel, enfim, disse que no meio do tiroteio, caso ele esteja sós, ele nunca pode ficar parado trocando tiro, a não ser que ele esteja atrás de algo que lhe proteja. Então, a estratégia é: se Moisés fica parado, é fácil do alvo ser atingido, porque o alvo é o povo. E Faraó está vindo atrás. Então, se Moisés fica parado, é rápido dos camaradas virem e acertar o povo. Então a palavra de Deus para Moisés: se movimenta. Porque quanto mais vocês se movimentarem, mais difícil fica do alvo ser acertado. Então você precisa entender que se você ficar estagnado nessa situação, o que o diabo quer é acertar a tua casa. Então quanto mais em movimento você fica. Gustavo, que movimento é esse? Vamos espiritualizar? É de manhã, oração. À tarde, jejum. À noite, culto da palavra. Acabou o culto da palavra, se reúne para orar no monte. A tua vida não tem que ficar estagnada. Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar? Da onde vai vir? Como é que Deus vai fazer? É no movimento que as coisas acontecem. Era Deus dizendo: Moisés, só se movimenta, que se movimentar com vocês e dar livramento sou eu. Eu queria que você segurasse na mão desse crente que está do seu lado e fala: se movimentar é com você. Fala: estudar é com você. Se preparar é com você. Fala agora: abrir porta é com Deus. Trazer a cura é com Deus. Fala: abrir porta é com Deus. Fala: estudar é com você. Agora fazer o extraordinário é com Deus. O ordinário é comigo. Acordar cedo e trabalhar, fazer a minha parte. Mas a parte de Deus: abrir porta onde não tem, fazer conexão onde não. Alguém recebe palavra profética aqui? Eu vim profetizar para Nova Vida esse ano ainda de 2022. Quem está em movimento, Deus irá trazer o extraordinário. Versículo 16. Gustavo, como é que está a situação do povo? Chegou um certo momento, meu amigo Bruno, que o povo agora, Deus pede para o povo marchar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O povo marcha. Só que tem um porém. Chegou um certo momento que não tem como mais o povo avançar. Porque agora o povo está diante do mar. Você conhece a história melhor do que eu. O povo está diante do mar. Aí o texto diz que o povo tem que parar porque não tem como mais prosseguir. Pensa numa situação caótica que Moisés está vivenciando com o povo. Como é que é essa situação, Gustavo? É mais ou menos assim. Na frente o mar. Do lado esquerdo, deserto. Do lado direito, deserto. E atrás, Faraó. Deserto, o lugar mais improvável para ter recursos, para ter uma sobrevivência. E Gustavo, que fase é essa que o povo está vivenciando? Beco sem saída. E eu estou pregando para a gente aqui essa noite que está vivendo essa fase. Você já procurou todos os tipos de recurso e você não conseguiu solucionar esse problema.
Você já percorreu o ciclano? Você já ligou para o pastor? Você já agilizou todos os seus contatos, todos os seus meios de inteligência e nada resolveu. Simplesmente você está num beco sem saída. E o que vai acontecer, Gustavo? Deus abre a boca para dizer para Moisés: Moisés, levante as tuas mãos e pegue o teu cajado ou a tua vara. O que está acontecendo aqui, Gustavo? É Deus pedindo para Moisés algo que está em suas mãos. Gustavo, simplifica para eu poder entender. Você precisa guardar isso na sua vida. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que pede. Gustavo, me prova na Bíblia que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que pede. Vamos lá? Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou lhe fazer uma promessa, eu vou lhe dar um filho. Você conhece a história? Isaac nasce, que é a promessa. Aí, o texto vai dizer que agora, o mesmo Deus que deu, vai pedir. Qual é a lógica, Gustavo, de Deus dar e depois pedir? Uma linguagem simples, é Deus dizendo: eu quero saber se de fato o teu coração está naquilo que eu te dei ou se está em mim. Porque dificuldade para Deus dar, Ele não tem nenhuma. Dificuldade para Deus lhe dar algo, lhe fazer uma promessa? Meu filho, uma palavra dele já basta. Agora Ele quer saber se o teu coração está naquilo que Ele te deu, ou se o teu coração está nele. Deus pede: Moisés, levante as suas mãos. Gente, Moisés só tem simplesmente umas mãos e uma vara. Gustavo, cajado por cajado, qualquer um pode ter, sim. Mas o problema não é o cajado, o problema é onde está o cajado, na mão de quem está. Porque fazer o bom trabalho todo mundo faz. Cantar todo mundo canta. O negócio é quem é que está cantando. Quem é que está fazendo. Quem é que está conduzindo o povo. Você precisa entender que trabalho por trabalho todo mundo tem, todo mundo faz. O que diferencia é quem está tocando. É simples, mas edifica a vida de alguém. Não sei se eu prego para 2, se eu prego para 3, se eu prego para 1. Mas eu quero profetizar na tua vida que aonde tu tocares, aonde as suas mãos forem estendidas, eu quero profetizar que aonde estava destruído vai ser reconstruído. Gustavo, eu não entendi. Libera com mais força para eu poder liberar, para receber essa palavra. Eu quero profetizar que aonde você colocar as suas mãos, o lugar que está em caos vai se tornar em bênçãos. Gustavo, me prova na Bíblia, eu te provo. José estava na casa do seu patrão como escravo. Aonde José colocava a mão, lavava a louça, o lugar abençoado. Varria a casa, o lugar abençoado. Tinha trabalhadores melhores do que José? Claro que tinha. O problema não é o trabalhador, o problema não é o serviço. O problema é quem está prestando o serviço. Então recebe essa palavra. Aonde você colocar as mãos vai ser abençoado. Gustavo, eu trabalho de Uber, se prepare que o teu carro vai ser abençoado. Gustavo, eu trabalho fazendo bolo de pote, se prepare que o teu bolo vai ser o melhor desse ano. Alguém recebe palavra profética? Aonde colocar as mãos, o lugar será abençoado. Deus pede para Moisés: Moisés, estende as mãos. Estende a vara. Faraó vindo atrás. O texto diz que Deus vai abrir o mar vermelho. Nisso que Deus abre o mar vermelho, o povo começa a passar. Nisso que o povo passa, meu amigo Bruno, eles vão ficar maravilhados. Eu imagino o povo olhando dizendo: meu Deus. Gente, tenta entrar no texto comigo.
Uma conjectura simples. Imagine, você com um cajado na mão. Deus pede para você em Copacabana, toca no mar e o mar se abre. Pensa comigo, só pensa comigo. Porque às vezes tem coisas na Bíblia que a gente lê, eu confesso, irmãos, que eu falo, Senhor, o povo viveu isso. Às vezes a gente vê alguém batizado com o Espírito Santo e já fica maravilhado, né? Imagine o mar vermelho se abrindo. Moisés tocando e aquele mar se abrindo e o povo passando e o povo maravilhado dizendo, meu Deus. Verdadeiramente Deus está conosco. Porque na mente do povo não tem como passar. Mas o líder está dizendo, eu sei quem me chamou e eu sei quem garante na cerca da vitória. O povo está desesperado. Deus abre o mar. Gente, aí o texto diz, versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Eu preciso de 3 jovens aqui comigo rápido. 3 camaradas fortes. Vocês 3 aqui, vem comigo. Rápido. Rápido. Gustavo, como é que é essa cena? Vamos lá? Vamos comigo aqui? Dá um glória aí, gente. Vamos lá? Deus. Faraó com seus carros e seus cavaleiros. Só uma conjectura. Quem está vivo, diga amém. O texto vai dizer, gente, que enquanto Moisés estava no deserto com o povo, o anjo e a nuvem ia diante do povo. Sim ou não? Sim ou não? É mais ou menos assim. A nuvem e o povo atrás. Porque, gente, é fácil cantar quando Deus está na? É fácil cantar quando Deus está na? É fácil orar quando Deus está na? É fácil pregar quando Deus está na? Só que o texto diz que o anjo do Senhor que estava na frente se retirou e foi para trás do povo. Alguém olhando de fora está perguntando, opa, calma aí. Jeová está irado com o povo. Porque Deus estava na frente. Foi para trás do povo. Eu imagino no zap um mandando para o outro. Fulano, Jeová está irado com Beltrano. Deus estava na frente. E foi para trás do povo. E o que Deus está querendo fazer aqui? É simples. Vem comigo. Tem alguém que recebe palavra profética aqui? Eu não sei se eu estou pregando para todo mundo, mas essa palavra Deus ministrou no meu coração, no meu quarto. Eu preciso liberar para a igreja. Faraó está vindo atrás com seus carros e seus cavaleiros. Deus estava na frente. Foi para trás do povo. Porque está diante do Mar Vermelho. Então calma aí, Gustavo. Faraó está vindo atrás. O anjo estava na frente. O Mar Vermelho se abriu. Por que Deus foi para trás do povo? Tem ninguém que recebe palavra profética aqui? Quando eu falar isso aqui, dá um pulo da cadeira, levanta a mão, glorifica para abalar a Vila Rosali. Eu vim pregar para um jovem aqui, eu vim pregar para uma mãe, para um pai de família, eu vim pregar para um empresário, eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Gustavo, o que está acontecendo aqui? É simples. Era Deus dizendo, o que estava na sua frente, eu já resolvi. É Deus dizendo, o que estava na sua frente, Gustavo, eu já resolvi. Agora eu vou segurar o que está vindo atrás de vocês. Veio para te matar, mas eu seguro. Ia passar por... Alguém levante as mãos que eu vou profetizar. Se prepare. Deus, a partir de hoje, vai segurar o teu inimigo e a tua casa vai ser protegida. Você pode aplaudir o Senhor acima da sua cabeça? Obrigado.
Deus dizendo, vocês não têm capacidade para poder guerrear. Mas como eu coloquei vocês dentro do deserto, gente, não tem como eu falar de provação se eu não conheço Jeová Jirê. Não tem como eu falar de doença se eu não conheço Jeová Rafá. Mas eu tenho uma palavra para liberar para alguém. Se você está entrando numa guerra terrível, se prepare que o Jeová Sabaote, o Deus da nossa guerra, vai se manifestar nessa peleja. Uma mão levantada é pouco, eu quero profetizar para essa igreja, se prepare, que nessa pior fase Deus irá se manifestar com força na tua vida. Gustavo, é cura que eu preciso, se prepare que o Jeová Rafá vai entrar hoje. Gustavo, é providência, se prepare que Jeová Jirê vai entrar. Alguém levanta as mãos e dá um glória. Deus irá se manifestar a partir de hoje na sua vida. Eu queria que, por gentileza, você segurasse na mão desse crente que está do seu lado e fala, se prepare. Você vai viver. Fala as melhores fases da sua vida. Fala, Deus irá se manifestar. Fala, se é cura que você precisa, recebe essa noite. Fala, se é milagre que você precisa, recebe essa noite. Se é porta de emprego, recebe essa noite. Hoje o Jeová que entra na nossa guerra, na nossa batalha, vai se manifestar. Eu queria que você levantasse as suas mãos. E eu queria que você liberasse 30 segundos de adoração para esse Deus que pode todas as coisas. Gustavo, eu estou vivendo uma fase terrível. Se prepare que Deus vai se manifestar. Por 30 segundos, adora esse Deus que pode todas as coisas aí. Gustavo, eu estou doido para parar, meu filho. Você está ao ponto de ver Deus se manifestar na tua vida. Gustavo, a minha casa está vivendo uma fase terrível. Não desiste não, não para não. Se essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou se manifestar com poder e graça e autoridade. Se prepare, minha santa. Tu vai vivenciar o melhor ano da tua vida. Deus vai ser. Alguém pode abrir essa boca e glorificar esse Deus. Eu queria que você desse um abraço nesse crente que está do seu lado. E por um minuto você ore por ele, ore por ela. Deus não vai permitir que essa fase paralise o seu movimento. Deus não vai permitir que esse problema paralise a sua casa. Gustavo, Faraó tá vindo aí, tá doido para matar minha casa. Se prepare, meu filho, que o anjo do Senhor vai se manifestar, porque nesse deserto você não morre. Tem uma terra prometida te esperando ainda. É Calamachuri Micandarábia. Isso, minha santa, chora mesmo. Chora mesmo. É melhor você chorar que Deus renovar as tuas forças do que você levantar as mãos e se render. Derramar-se como na calabacheia. Derramante como no miandenaminaciar. Oh, eu estou sentindo uma graça tão poderosa aqui, gente. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo tão forte aqui, que Deus está me impulsionando para dizer para alguém, eu ainda vou se manifestar na tua vida. Todos saberão que ainda existe Deus em Israel, que existe Deus nessa casa. Essa casa não está debaixo da mão de homens, essa casa está debaixo do Deus Todo-Poderoso. E essa nuvem ainda te protege, te guarda, te blinda de todo mal. Oh. 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 E presença. Terremachuri Micandarábia. Se prepare para você vivenciar as suas maiores experiências com Deus.
Gustavo, eu nunca fui marcado pelo Espírito Santo. Se prepare que Deus hoje vai invadir a tua casa e vai marcar aquele quarto. Hoje não tem bandeira branca para o inferno. Hoje nós vamos levantar as mãos e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, e por isso nós estamos alegres. Já diz aquela música: temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Seu nome é o quê? Cante isso, levante as mãos. Jeová Jireh, irás prover de novo. Tu crê mesmo? Eu creio em ti. Então canta com autoridade. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Terremachuri me candarabia. Eu creio em ti. Haja o que houver. Cante isso, cante. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Terremachuri me canta. Meu amigo Bruno, pelos olhos espirituais, eu estou vendo o diabo perdendo as forças em casa de crente aqui. Terrema, camarachihemia, tecalamachuri me candarábia. Eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrada. Eu estou ouvindo barulho de porta sendo terremachuri me canta. Eu estou ouvindo barulho de caixão sendo explodido. Não vai ter funeral naquela casa. Hoje vai ter livramento. Terremachuri remia. Tacamarasi remacianda. E diabo, vai te retirada hoje. Terremachuri me canta. Essa casa tem um dono. Esse casamento tem um dono. Hoje ele não faz mais graça. Terrezabaruque tarramácia. Terremachuri me candarábia. Se prepare para tuas forças serem renovadas a partir de hoje. Se prepare para tu cantar com mais força, com mais autoridade. Macalamachuri me candarábia. Alguém está comigo aqui essa noite? Alguém pode liberar um grito de glória aqui? Urimi catarraciremi tarramácia. Fogo não me queima. Isso, canta. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Terremachuri Mikandarábia. Tem demônio perdendo as forças a partir de hoje no mundo espiritual. Terremachuri. Se prepare para tu ser livre a partir de hoje. Zika, Zabaruque, Terremácia. Terremacheia. Bem baixinho. Versículo 25. Gente, eu estou sentindo uma graça tão forte aqui nesse altar. Vocês não têm terremacheia. Meu amigo Bruno. Versículo 25. Olha o que o texto. Gente, isso aqui é para a gente abalar a Vila Rosali com um grito de glória. Olha o que o versículo 25 vai dizer. E tirou-lhe as rodas dos seus carros. A roda de quem? Dos seus carros. Dos carros de quem, Gustavo? De Faraó. Fazendo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face do Deus de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra nós. Gustavo, simplifica para mim, para poder dar um grito de glória. Você falou que eu vou dar um grito de glória. Vamos lá? Gente, Faraó tem os seus melhores cavalos, cavaleiros, soldados, seus melhores carros. O que o povo tem? Nada. Nenhum instrumento para a guerra. O povo simplesmente saiu do Egito debaixo de uma promessa. Terra prometida. O que Moisés tem na mão, Gustavo? Apenas um cajado. Cajado é instrumento para a guerra? Claro que não. Então calma aí. Faraó está preparado e o povo não está preparado para a guerra. Então o que Deus vai fazer? Alguém recebe palavra profética aqui? Então calma aí, Gustavo. Você está dizendo que o povo está despreparado e Faraó está preparado? Claro. É Deus dizendo: Faraó tem o melhor ataque, mas eu tenho o maior livramento. Se por um caminho ele veio, por 7 ele voltará, meu filho. Eu vim profetizar hoje que Deus tem os seus melhores armamentos para esta guerra. Você está pensando que você caminhou isso tudo para morrer dentro do deserto? Eu tenho uma palavra profética. Deus hoje vai entrar com as suas maiores guerras para pelejar ao seu favor. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Você está no meio de um deserto e você não está tendo mais forças para caminhar. Ou até mesmo você parou e se desviou no meio do caminho. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai levantar ninguém, é você mesmo que Ele vai usar. Esse negócio de que Deus vai tirar gente para poder levantar outro, isso é mentira. Deus não é doido. A gente arranca, Deus não. Pode estar desviado o que for, mas quando volta, volta dando o dobro e volta dando o melhor. Eu estou pregando para a gente aqui que parou no meio do deserto. Faraó está doido para te matar. Ou você se movimenta, corre para o altar, ou você mesmo vai ser o responsável pela sua própria morte. Gustavo, o que eu tenho que fazer? Se movimenta. Qual movimento? Corre para o altar que eu quero orar por você aqui hoje. Eu não quero sair daqui desse lugar, deixar Faraó que mate a sua casa, a sua família. Sai do seu lugar que Deus hoje tem o maior livramento para você. Pode vir. Depende mais de você do que de Deus. É Deus dizendo: só você se movimentar que eu faço o restante. Decala machuri micandarábia. Você vai ficar de braços cruzados esperando o Faraó derrubar a tua casa, você vai se movimentar hoje. Terremachuri micandarábia. Decala macheia. Depende mais de você do que de Deus. Gente, vocês acreditam que no mundo espiritual tem corrente sendo quebrada aqui hoje?
Se prepare que 2022 vai ser o ano que vai ficar marcado pelas experiências que Deus vai te dar. Se tu pudesse contemplar Faraó perdendo as forças hoje, se prepare que você não vai morrer diante do mar vermelho. Deus vai abrir para você poder passar. Sai do seu lugar, meu filho. Pode chorar mesmo. O espírito da depressão, crise de ansiedade, está tudo caindo por terra aqui hoje. Canta pra mim, canta pra mim. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é, jamais irás prover de novo. Eu creio em ti. De novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é, jamais irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode dar um grito de glória aí? Eu sei o Deus que eu estou pregando aqui. Não só conheço o Deus da Bíblia, mas eu conheço o Deus também da teoria, o Deus da prática. E Ele está gritando aqui no meu ouvido: depende mais de você do que de Deus. Ou você toma uma postura, uma atitude, ou depois não queira culpar Deus pelas atitudes erradas que você vem tomando. Você sabe que a tua casa está debaixo de uma cobertura espiritual, só que ela tem andado num declínio pior, que você nunca tem vivenciado isso. É Deus dizendo: se você se posicionar hoje, o que te atormentava, eu vou repetir o que está na Bíblia: nunca mais os egípcios tornarás a ver a partir de hoje. Se prepare que eu estou dando um basta nessa situação. Decazine minha fácia. Eu queria que você estendesse as mãos para cá.
Mas eu queria que você orasse como se fosse um parente teu. Como se fosse um ente querido teu. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos. Tem jovens aqui de joelho no teu altar. Deus, eu quero lhe pedir essa noite. Toda maldição hereditária, toda ferramenta preparada não prosperará contra a vida dos teus filhos. Foi cantado aqui, foi pregado que o livramento que o Senhor deu para o povo de Israel também fará por nós a partir de hoje. Deus, eu quero lhe pedir no nome de Jesus, arranca as correntes, quebra as cadeias, quebra as portas, arranca tudo aquilo que não provém do Senhor. A igreja pode orar comigo, a igreja pode orar comigo. Deus, no nome de Jesus, aquilo que foi arquitetado no mundo espiritual, eu dou uma ordem hoje, bate em retirada. O leão da tribo de Judá hoje se posicionou na tua frente, dizendo: na tua casa eu não toco, na tua família eu não... Pai, no nome de Jesus, enquanto os teus filhos estão aqui, tem alguém dentro de casa sofrendo por algo, eu quero lhe pedir que o anjo do Senhor visite agora essa casa. Pai, no nome de Jesus, quando os teus filhos voltarem em casa, as coisas vão estar organizadas. Porque a paz que excede todo entendimento vai voltar a reinar naquele lugar. Eu quero profetizar, Senhor, que o Deus de Israel guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. E nós vamos olhar e gritar dizendo: até aqui o Senhor tem me ajudado. Pai, eu profetizo que até o final desse ano, os teus filhos vão vivenciar experiências fora do comum na tua presença. Se prepare para tu vivenciar a manifestação do Espírito Santo naquele quarto. Se prepare para aquele quarto, para aquela casa, para aquele trabalho ser inundado pela presença do Espírito Santo. Eu profetizo que a presença vai reinar naquela casa, naquele trabalho, naquele quintal. Eu entrego os teus filhos aos teus cuidados. No nome de Jesus. No nome de Jesus, se você pode, aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você foi abençoado hoje. Você foi abençoado hoje. Você está saindo aqui debaixo de uma nuvem que vai proteger a sua casa e a sua família a partir de hoje. Queridos, deixa eu dar um anúncio aqui bem breve. Vocês estão num projeto forte demais aqui, que é das cestas básicas. Nós vamos encerrar agora, terça-feira, o projeto. Nós estamos também do Natal Sem Fome. É um projeto lindo que Deus colocou no nosso coração. Eu trouxe lá embaixo as cocadas, eu tenho apenas 5 caixas. Você que puder, passe lá embaixo, as cocadas gourmet, as melhores cocadas, fique tranquilo. Se você é diabético, essa glicose aí não vai subir, tá bom? Cocadas fitness, você vai comer falando em língua estranha. Se você não é batizado, você vai comer e vai falar em línguas. Cocadas feitas no joelho. Passa lá embaixo e nos abençoe nesse projeto. Você pode aplaudir o Senhor acima da sua cabeça. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Pastor Ney. Deus abençoe. Queridos, vão para casa? Diga para o seu irmão, você vai ter a melhor semana. Diga para o seu irmão, tudo vai acontecer na sua vida. Você crê assim? Sério mesmo? Irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Suas mãos aos céus. Pai, obrigado. Eu creio.
Que o amor de Deus, a paz do nosso Pai esteja sobre nossa vida, sobre os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Rica! Vá em paz, uma boa semana. Uou! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, virás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, virás prover de novo.